mensagens de fé, para falarmos, né, das coisas do alto, para que, através da palavra, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, procurar, de alguma maneira, mudar a história da sua vida, das nossas vidas, né? Porque é dito, e eu creio nisso, que primeiro a palavra corta para cá, para depois cortar para aqueles que estão ouvindo, né? E é um prazer, é uma alegria muito grande podermos ser instrumento nas mãos do Senhor. E com esse objetivo, depois de hoje, né, viver uma manhã maravilhosa, onde na Santa Ceia do Senhor, o Senhor falou aos nossos corações, trouxe uma palavra gloriosa, uma palavra grandiosa, uma palavra transformadora, uma palavra que no primeiro momento ela vem, ela até mesmo pode machucar um pouco, mas o bacana é que ela sara todas as feridas, ela remove tudo aquilo que porventura esteja nas nossas vidas e esteja atrapalhando essa comunhão com Ele. Mas não é a mensagem que eu vou trazer para você agora, é uma outra mensagem dentro desse mesmo contexto, mas eu senti no coração o desejo de, antes de estarmos trazendo a palavra que hoje foi anunciada aqui na nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em Nova Aurora, município de Belfor Roxo, eu compartilhar contigo parte desta palavra, né, que eu agora vou estar narrando aqui para você, para que assim como a palavra que foi impactada, foi impactadora para as nossas vidas e até agora está falando nos nossos corações, possa também falar o seu coração. E quem sabe, né, naquilo que você estava vendo como algo impossível, como algo não próximo, se torne mais real do que você possa imaginar quando você receber, quando você ouvir, ciente de que não é do homem, mas é através do homem, né, por intermédio do poder de Cristo Jesus. Essa palavra é mostrando um caráter, né, uma conduta, um comportamento que o Senhor quer que o seu povo tenha, para que lá fora possamos fazer toda a diferença. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde está esta palavra que o Senhor hoje falou aos nossos corações, no capítulo de número 16, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, diz assim: e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então foi a Paulo aqui chamado a atenção. O Paulo, ele se, de certa forma, impactou em olhar para aquele jovem, e tinha tantos outros jovens ali, e tinha até aqueles que eram mais antigos mesmo, com experiência no Evangelho. Todavia, pelo que denota aqui, a atitude, a postura de Timóteo encantou a Paulo. E a gente vê que é uma atitude, é um comportamento, e eu comentava, há pouco estava tendo uma reunião com os obreiros, e eu estava falando, comentando com eles, porque já que a gente tem diversas faixas etárias na igreja, né, que não é o tempo de igreja, olha, presta atenção nisso, não é o tempo que você tem de conversão, não é pelo fato de vir de um berço, de um lar evangélico, que vai fazer a diferença. E eu estava fazendo o seguinte comentário, porque há cerca de duas semanas, 3 semanas, final do ano agora, 2 semanas, né? Nós levantamos alguns jovens obreiros para começar a fazer a obra. E não se intimide, né? Não coloque um olhar de contestação
a isso pelo fato de ser jovem, não faça um pré-julgamento, porque é jovem, e talvez vai dizer assim, mas o que pode produzir esse jovem sem entendimento na obra? Olha que coisa interessante, porque Paulo aqui, o que está retratando nesses primeiros versículos dessa palavra, é isso, porque mesmo sendo jovem, bem jovenzinho, Timóteo apresentou características, ele apresentou comportamentos, atitudes de alguém já maduro no Evangelho. E enquanto muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas com 15, com 20, com 30, com 40, com 50 anos de Evangelho, e ainda dá tanto trabalho, tanta dor de cabeça, tanto aborrecimento. Então o fato de ter em nós um verniz, um revestimento do alto espiritual, independe do meu tempo, da minha carreira, da minha caminhada na presença do Senhor. Paulo, eu comentava ainda com eles aqui, dizendo que esta visão, este olhar, não foi o olhar, ainda que fosse o olhar do apóstolo Paulo, que olhou para Timóteo e fez um convite para que ele pudesse seguir com ele nas suas viagens missionárias. Mas esse olhar que chamou, que atraiu para perto dele, Timóteo, pela sua desenvoltura, pelas suas atitudes, foi o olhar de Paulo, mas no olhar de Paulo, através dele, olhava o próprio Deus, que o atraiu, que trouxe para perto dele, porque viu que o que ele fazia era coisas excelentes, era a postura, era o proceder, era o agir, era o falar com muita propriedade. E é essa característica que todos nós, independentemente do tempo de igreja que temos, que precisamos ter, é o pronto, é aquele que se apresenta a qualquer momento, independente das circunstâncias. Ele se apresenta porque ele tem desejo de ser bênção para a obra de Deus. Não se esconda, você que é obreiro, que é pastor, você que recebe uma missão, faça de bom grado, faça isso com o coração de alguém que está fazendo e sabe que está fazendo, não é para o homem, mas é para o Senhor. Deixa nítido que a visão que Paulo tem em relação a Timóteo foi essa, dele se alegrar, de saber e lá no seu coração testificar, é esse jovem que eu quero para estar comigo nessas viagens, as quais eu preciso fazer e preciso estar comigo, ao meu lado, pessoas de responsabilidade, pessoas de oração, pessoas com compromisso com Deus, pessoas que verdadeiramente tenham esse feeling, que tenha sobre ele essa unção, porque toda pessoa que pensa dessa maneira, Deus quer usá-la poderosamente para que a sua palavra seja propagada. Amém? Entendo o que eu estou falando? Só para concluir aqui, e a gente já ora, porque eu não quero me prolongar muito na nossa mensagem. E aqui, o versículo de número 3 diz assim: e Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego e sua mãe era judia. Então, o fato, e até mesmo a sua origem, aí fica aqui méritos para a mãe de Timóteo, assim como também a sua avó, que deram o exemplo em casa, para que esse jovem pudesse verdadeiramente criar dentro dele esse caráter, esse caráter cristão, esse caráter de alguém que crê no nome do Senhor Jesus. E é isso que eu desejo, que você, dentro, do seu, bem dentro, no seu interior, no seu coração,
você comece a formar um caráter pelo exemplo que você tira das coisas boas, das mensagens, porque nem todos nós vamos poder ter um exemplo de um lar cristão, mas a Bíblia me mostra muitos que tiveram, como agora mesmo nós estamos aprendendo com o jovem Timóteo, porque Paulo está narrando para nós essa verdade, e essa verdade que alegrou o coração de Paulo, por ver todo esse conteúdo, toda essa postura de um jovem de Deus em Timóteo, que nós possamos encontrar em cada um que nós vamos estar tratando. São jovens que estão sendo levantados agora, são o vô, a avó, que já é obreiro antigo na casa do Senhor, mas que tem um testemunho, é um modelo, é um exemplo, é aquele que ele não faz distinção do mais antigo, do ancião ou do jovem, ele consegue falar a mesma língua. Isso mesmo, não há diferença. Ele consegue, eu usei muito esse termo hoje na pregação, surfar na mesma onda. Pode ser, dos jovens, ou do grupo da terceira idade, ou do intermediário. Em qualquer lugar ele consegue dar bom testemunho, ele consegue se comunicar, e é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja. E quando nós agimos assim, nós somos um receptor das revelações que o Senhor concede, e com isso vamos poder ser como o apóstolo Paulo foi, usado poderosamente na pregação do Evangelho, e ganhar muitas almas, e ter argumento, e ser aquele instrumento, aquela ferramenta na mão do Senhor, que assim como Paulo foi, aonde me enviar, eu ali serei pronto para agir segundo a necessidade, a especialidade que necessita naquela causa. E dessa forma, vamos fazer cumprir a palavra de Deus, e vamos povoar a terra, e o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor possa te revestir com essa capacidade, o mesmo dom, o mesmo desprendimento que estava no jovem Timóteo, que atraiu, que fez ofuscar, uma luz, um farol na menina dos olhos do apóstolo Paulo. E dessa forma, Paulo o atraiu para perto dele e passou a dar ensinamento, sabendo que ele era um receptor das coisas boas do alto, e contribuiu muito para que o ministério do próprio apóstolo Paulo, do Paulo, como a gente costuma chamar, crescesse a cada dia, fazendo ele com que Timóteo também se tornasse essa grande bênção para a glória do reino de Deus. Eu desejo isso nessa palavra, que você atente para isso, alcance, porque o exemplo, o modelo de tudo quanto nós fazemos dentro da casa do Senhor, no ministério, na obra, é para crescimento de todos que estão observando e observam mesmo, e o nome do Senhor será glorificado. Assim, eu quero encerrar essa mensagem, eu quero fazer uma oração, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre esse copo com água, sobre esta água que está aqui dentro, e que você também comigo possa fazer esse mesmo propósito, e que se te falta hoje o discernimento, a capacidade, a habilidade, saiba que o Senhor te concede agora, para cura, para libertação, para transformações, para dons, seja ele qual for, o qual você olhando, percebe que ainda você não o alcança, mas ele virá. Tenha um pouco de paciência. Alguns vêm com uma rapidez e vêm completo, outros demoram um pouquinho mais, mas se pedir, receberás. Assim o Senhor te abençoará, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar com este homem, orar com esta mulher, sabendo que o Senhor cumpre, Pai, todas as suas promessas. Timóteo foi uma bênção, e assim como será esse homem, esta mulher, esta igreja, Pai, de bairro, isso mesmo, Pai, talvez uma congregaçãozinha lá no fim, Pai, daquele bairro, esquecida, mas hoje, essa pessoa toma uma decisão, Pai, de mudar tudo, de acreditar, olhando o exemplo de Timóteo, visto com o olhar de Deus, através do olhar de Paulo. Assim, eu quero e desejo
que todo e qualquer pregador receba de Deus esse dom, essa vocação que veio em Paulo e deu a ele a percepção para encontrar Timóteo, e Timóteo que foi muito usado, seja esse jovem, seja esse senhor, esse ancião, que até então não tinha despontado, mas não tem tempo para fazer a obra do nosso Deus vivo com excelência. Basta ter um coração aberto, e ele assim usará como uma ferramenta que ele vai preparar, que ele vai afiar, que ele vai calibrar, e tu serás tão poderoso aonde pisar com a planta dos teus pés, e que o nome do Senhor seja glorificado. Beba dessa água, e assim o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém, e graças a Deus.